eu vou contar aqui uns acontecimentos sobre trabalho, sobre inveja, sobre dar rasteira, sobre fazer o outro perder o emprego. As pessoas vão lá, calúnias, falam besteiras e tal, tudo. E eu vi isso na prática acontecer, tá bom? E, pessoal, todo mundo sabe que quando a gente tá um degrau acima, ou a gente tá trabalhando, pode estar no mesmo nível que a pessoa, e a gente tá trabalhando bem, tá sendo reconhecido, tá, as pessoas estão vendo ali que você tá realmente trabalhando e fazendo o seu. E aí as pessoas começam a se incomodar ao invés de elas também trabalhar. E isso acontece muito. Isso já aconteceu por algumas empresas que eu passei. Só que antes, cara, eu lembro que bem antes, eu tenho 32 anos hoje, eu lembro que bem antes a gente realmente conseguia ter amizades no trabalho, ter parceiros, sabe? Pessoas que estão ali. Nossa, era muito massa, cara, era muito massa. Ninguém queria derrubar ninguém, o pessoal tava ali pra se ajudar. Se o cara tivesse que mentir por você, ele mentia mesmo sem saber o que ele tinha que falar. E eu já passei por lugares assim. Acho que a última empresa que eu trabalhei em lugar assim foi em 2021. O resto de outras empresas que eu passei, cara, era um querendo derrubar o outro, era em segredo, era fuxico, cara, chega dava nojo mesmo. E é muito complicado, principalmente quando você tá numa área que as pessoas têm a oportunidade de crescer pra caramba, e quando você tá numa posição acima delas, aí é pior, que era o meu caso. Eu era um líder na turma, eu era encarregado e, cara, de certa forma me derrubaram, né? Mas foi assim, de um jeito que a pessoa ainda falava que era colega, amigo. E essa pessoa que fez de tudo para eu entrar nessa empresa. Mas eu não queria. Não, moça, eu vou pra quê? Eu não queria mais trabalhar nessa área não e tal, tudo. E por eu saber que eu ia ganhar menos do que o que eu tava ganhando. Só que eu fui, né, com muita insistência, a pessoa praticamente pegou meu currículo e mandou um e-mail por mim, praticamente. Aí eu fui chamado pra fazer a entrevista, fiz a entrevista, sabe, cara, tipo assim, tanto faz pra mim, tanto faz. Mas fui lá e fiz minha parte. Quando eu recebi a proposta de noite, foi de encarregado, ganhando muito bem, pra liderar quem? As pessoas que estavam falando pra mim ir, e a pessoa que tinha feito de tudo pra eu conseguir um emprego. Mas caladinho eu fiquei, porque ninguém joga água no teu brinquedo quando não sabem de nada. Tá, fomos para o treinamento, fizemos o treinamento e tal, tudo. Quando foi já na reta final do treinamento, eu não falei pra ninguém. Eu tinha muitos parceiros lá nessa empresa, porque as amizades que eu fiz era todos dessa área praticamente. E por ser dessa área, era a galera que tava também entrando nessa outra empresa aí comigo. Então eu fiquei caladinho. Mas no final do treinamento, o pessoal lá chamou as lideranças na frente. Os engenheiros, o gestor, que estava sendo todo mundo contratado novo, sabe? E depois chamaram os encarregados. Cara, eu saí lá de trás. Os outros estavam todos se achando na frente. Inclusive tinha um encarregadozinho que estava lá atrás que não tinha experiência nenhuma. Mas por ele ter um técnico, ele pegou uma vaga de encarregado também. E ele tava lá esbrojando, tal, quando o professor perguntava alguma coisa. Professor assim que eu falo, que tava dando treinamento das NRs, ensinando como é que trabalhava na área e tal, tudo, passando as regras. E aí ele perguntou algo da nossa área, né? Aí os caras falaram e tudo e tal, e depois eu peguei e falei, e depois esse cara veio querer se aparecer, sabe? Sem saber de nada da área. Ele era da mecânica, parece, nós era do meio ambiente. E ele foi se entrar lá e tudo, e eu fiquei na minha, né? Falei, beleza, eu só falei pra ele assim, não, tá errado isso aí que você tá falando, mas assim, a gente faz assim, 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 assim. E não, porque eu vim em tal lugar que assim, não, tu viu. Aí os caras, realmente, mas a gente é da área, a gente sabe, assim, assim, assim. Aí ele ficou com raiva. Na hora que chamaram os encarregados na frente, ele foi o primeiro a levantar, foi lá pra frente. Aí depois foi os outros e tudo tal, aí eu me levantei e fui também. Quando ele me viu que era encarregado, aí ele murchou, sabe? Porque, pô, encarregado que entende da área. E os amigos, colegas meus, ficaram tudo assim, caraca, como assim? Ficaram conversando entre eles, vamos ver, pô, e aí? Aí uns acharam, pô, que massa, pô, o cara é bacana e tal, o cara merece.
E outros ficaram assim meio com a cara retorcida. Por exemplo, a pessoa que me indicou. Que praticamente me indicou, né? Beleza, cara. E aí eu fui. Fiz o meu papel, tal, fui trabalhar, né? Inclusive essa pessoa depois disse que não queria trabalhar, porque a gente tava combinando todo mundo junto, né? A gente que tinha, que eu conheci os caras, né? Os caras, pô, bora trabalhar todo mundo junto, porque nessa empresa a gente conseguia falar o horário que queria trabalhar. Então a gente escolheu no horário da noite por ganhar mais. E aí, esse cara lá falou assim, não, trabalho com vocês não, é doido, né? Vai dar certo não. Aí, tipo assim, eu queria trabalhar com os caras porque eu sabia do trabalho dos caras. Entendeu? Que eles se garantia, eu sabia, eu não ia me dar trabalho. Eu não queria novato, porque novato a gente tem que ensinar. Aí como eu era encarregado, se eles errassem eu que ia pagar o pato. Beleza, mas esse não quis vir. Aí beleza, tá bom. Ele não quis porque, né, a inveja já vai gritando alto. A gente vê no olhar da pessoa. Tá bom. O que acontece? Esse cara, ele tinha trabalhado numa outra empresa comigo e, cara, muito massa o cara. A gente não trabalhava na mesma turma, né? Era horários diferentes, né? Turno diferente. Então esse cara, ele era bem de boa, ele trabalhava tranquilo e tal, tudo. Mas eu nunca tinha trabalhado com ele. E aí, quando, né, vieram falar e tal desse cara, falaram que ele tava totalmente diferente. O jeito dele trabalhar tava mudado, tava todo, sabe? Não me toque, muita coisa. E ele adotou um personagem diferente lá, tá? Eu conheço bem. Ele adotou um personagem diferente, aonde ele dedurava os outros mesmo, entendeu? E falava mesmo, eu vou falar mesmo. Ele vai, eu vou falar. E ele falava mal dos caras, era só ele que tava certo. Ele tirava foto de tudo, assim, no ponto de que, tipo assim, pra ter provas, né? Que o cara fez alguma coisa lá, uma manobra. E ele adotou esse personagem de cagueta, sabe? E aí eu comecei a estranhar. Beleza, aconteceu uma situação com um outro liderado meu lá, que era novato. E esse cara parece que ele tinha uma pilha faltando, um parafuso a menos, que eu vou contar em outro vídeo. Esse cara me perseguiu a ponto de querer brigar comigo, sabe? Ele não me aceitava como líder. Mas esse era diferente, ele queria ir para as vias de fatos. Ele queria brigar e tal, ele queria brigar com os outros caras, ele me dava muito trabalho. Deu até caso, eu ia botar ele na justiça e tal, né? Registrar um BO contra ele, porque ele não tava querendo acordo. E os outros caras tava tudo assim, né? A ponto de que esse cara era tão problemático que nenhum da equipe lá, ele queimava todo mundo, pra todo mundo, sabe? Eu não sei o que esses caras pensam, que queimando os outros eles vão crescer, subir de nível, de hierarquia. E isso aí que é complicado. Porque o cara pensa que ele caguetando os outros, ele vai crescer. Ele vai subir de nível. E aí tinha esses dois perfis lá de cara que fazia esse tipo de coisa. Não foi legal, bicho. Não foi legal. Consegui tirar esse outro. Só que quando eu tirei esse outro, eu fui o burro que ainda chamei o cara que me indicou. Entenda, são dois personagens agora. Tem o que me indicou, né, que fez de tudo pra mim entrar. E o outro que era o novato lá. O novato, eu consegui tirar ele da turma. E a empresa, em vez de mandar ele embora, não. Trocou ele de turno, só, simplesmente. E detalhe, esse cara fez um monte de coisa. Ele chamou o outro pra briga lá. Mostra foi uma onda que deu lá. E acontece que eu saí e esse cara continua lá. Pra te ter ideia. Como eu batia muito de frente, eu era aquele tipo de encarregado que eu realmente cobrava da empresa pra dar melhoria pra galera que tava comigo, pro meu turno, sabe? Então, eles, depois de eu ameaçar, que ia botar na justiça, que ia falar do cara lá, porque eles não estavam tomando era providência, eles ficaram meio assim com medo, eu não sei, e aí inventaram uma desculpa lá e me desligaram da empresa, tá? Mas antes disso acontecer, teve esse cara que me indicou. Eu tirei o novato, né? Falei que tinha que tirar um novato, tinha que tirar. Tiraram ele, aí na hora de trazer, trouxeram quem? Esse lá. Eu quis que ele viesse, porque eu me dava bem com ele. Mas quando ele chegou, ele já foi logo falando assim, ó, eu vim aqui pra arrumar essa turma aí. Que ele falou, que o gestor falou isso pra ele. Eu falei, como assim arrumar? Não, porque eu vim organizar. Eu falei, deixa eu falar uma coisa bem aqui. Se eu souber que tá saindo alguma coisa daqui e indo direto pro gestor, ou vice-versa, se eu souber de alguma coisa, eu te tiro daqui. Eu te tiro.
Aí ele falou, não, tá bom, não vou fazer não. Mas não adiantava. Ele era o cara que ia lá e queimava, caguetava tudo pro gestor. Cara, coisas bestas, mas ele falava mesmo. Falava tudo. Então assim, pra mim, foi ele adotou um personagem pra ele poder... Ele talvez entendeu que na vida, pra ele, só vai dar certo assim, se for derrubando os outros. E aí, me derrubou, pensando que ele ia assumir. Me derrubou, ele começou, acho que falar, eu nunca entendi, nunca soube o porquê, real motivo, mas os caras falaram lá que ele levava conversinha, dizendo que, ele passa a mão na cabeça dos meninos, ele faz isso, sabe? Aí ele fala assim, o pessoal lá não tá trabalhando direito, tipo isso, tudo isso, os caras, ele ficava inventando essas coisas. Aí o gestor ficava ouvindo aquelas coisinhas, só que ele pensando que ele ia assumir. Aí eu fui desligado da empresa, por conta de que é uma outra situação que aconteceu, juntou tudo, e eu falei, não, por beleza então, é melhor assim. Fui desligado, tá bom. E o que me ameaçou continua lá na empresa. E aí, beleza. Assumi o outro, que eu indiquei. Ele me perguntou e tal, lá o gestor me perguntou, e eu falei lá, não, esse cara aqui e tal, porque ele já era encarregado e ele só queria mudar de turma. Aí colocou esse cara pra noite, só que esse cara era do dia. E ele não aguentava o rojão da noite, ele ficava dormindo. E aí foi que esse cara pegou e assumiu mesmo, o que me indicou lá, o que saiu falando merda lá mesmo. Ele ficou chateado porque o outro que veio assumir não foi ele. E aí depois ele pegou e comprou um técnico pra ele poder, não ter desculpa, pra ele poder assumir mesmo. E ele começou a seguir o cara. Porque o outro encarregado que tava no meu lugar, ele deixava eles cheio de demanda pra fazer, e aí ele pegava o carro e ia dormir no meio dos matos, porque lá é mina, tá? É área de mina. Ia dormir nos cantos. E aí esse cara pegou, esse que queria assumir o lugar meu, ele pegou um celular, mandou o WhatsApp, a localização pro celular dele, botou dentro do carro escondido, e ele ficava achando onde o cara tava, quando o cara tava dormindo. Aí ele filmava, tirava foto e tudo, mandou tudo pro gestor. Aí conseguiu tirar o cara, quem assumiu? Ele. Entendeu? Os caras mesmo ficaram depois, caramba, o cara derrubou o cara pra ele poder assumir. E eu não sei, cara, não falo mais com ele, nem nada. Eu não sei se ele tá lá até hoje, entendeu? Mas esse tipo de gente, provavelmente, uma hora eles caem, uma hora o tombo é feio, mas eles demoram a cair, sabe? Mas assim, cara, é só um vídeo pra você entender e ficar esperto com pessoas que estão ao seu lado, que dizem ser teu amigo, beleza? Acho que é isso, galera. Se inscreve no canal aí, deixa o like e fique esperto, porque no mundo tem muita onda ainda. Mas seja um cara bacana, seja um cara legal, faça o seu bonitinho, por mais que as pessoas te passam pra trás, querem te derrubar, faz o teu, que quando a gente planta coisas boas, a gente colhe coisas boas. A gente planta coisa ruim, uma hora ou outra a conta vai chegar. Quem planta, colhe. E o detalhe é, você plantar ou não é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Então se você for um cara que vai plantar coisas boas, cara, vai ser massa. Mas se você, por algum motivo, plantar alguma coisa ruim ou fizer alguma coisa ruim, você vai colher. Então é isso, riqueza compartilhada é abençoada. Vamos lá, tamo junto, valeu, falou.